Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Nós vamos iniciar mais um estudo do nosso discipulado. Estamos estudando sobre maturidade, mas antes eu gostaria que nós estivéssemos elevando uma oração ao nosso Deus. Sabemos que todos estamos impactados pela notícia do falecimento repentino do nosso irmão Francisco, esposo da Lucimara. E vamos pedir a Deus que nesse momento esteja com o seu Espírito Santo Consolador, agindo na vida daquela família, consolando seus corações, para que nesse momento de dificuldade eles encontrem a força necessária que nós sempre encontramos debaixo das asas do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te pedimos nesse momento, Senhor, que Tu venhas estar abençoando, Senhor, derramando da Tua unção, do Teu cuidado, do Teu carinho, ó Pai, para a vida da Lucimara e de todos os seus familiares, ó Pai. Sabemos que a perda repentina de uma pessoa, Senhor, sempre é um motivo de muita tristeza, de muita dificuldade para as famílias, ó Pai. Mas queremos, neste momento, Senhor, te pedir que o Senhor venha estar abençoando a vida deles de um modo especial, consolando os seus corações, ó Pai, e sabendo, ó Pai, que neste período que o Francisco esteve entre eles, ó Pai, que o Francisco esteve ali na vida deles, que foram momentos preciosos, ó Pai, ainda mais, quando ele pôde acompanhar, junto com a Lucimara, toda a sua vida ali junto à igreja, à comunidade, ó Pai. Te agradecemos por essa vida, te agradecemos pela vida deles, ó Pai, que continuam, Senhor, o seu legado ali na sua comunidade, junto a Ti, Senhor. Abençoe-os, Senhor, para que eles possam estar mais fortes, Senhor, e que eles possam caminhar juntos, Senhor, nesse crescimento de fé que nós estamos buscando. É tudo que nós te pedimos em nome de seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, como nós estávamos dizendo, nós estamos falando sobre maturidade e nós não podemos deixar de lembrar sobre a figura que Jesus utilizou, né? No caso, a videira, né? Para nos ensinar sobre a necessidade de nós buscarmos a maturidade, este crescimento. E nós, como os ramos que somos ligados à videira, precisamos nos desenvolver espiritualmente para produzir frutos. E Jesus disse que à medida que nós produzimos frutos, nós seremos limpos para produzir mais frutos ainda. Nós queremos relembrar um pouquinho, sempre gosto de fazer isso no início do nosso estudo, né, sobre algumas coisas que nós já vimos, e nós vamos relembrar um pouco sobre os dois estudos anteriores. Tá? Então, nós vimos o seguinte, né? Nós estamos vendo no nosso estudo que para viver no Espírito implica em 3 princípios. Tá? Então, a vida no Espírito implica em 3 princípios. E o primeiro desses princípios, né, ele fala para nós que é andar por fé. Tá? E andar por fé, o que é? É não andar por aquilo que a gente vê, né? É renunciar ao nosso esforço próprio. Quando nós andamos por fé, nós deixamos que o Espírito de Deus tome a frente, a dianteira de tudo aquilo que nós vamos fazer. Tá? E também renunciar ao nosso entendimento próprio. Né? Aquilo que eu acho deixa de ser o principal, mas aquilo que a Bíblia nos revela através da palavra de Deus é que passa a ser o nosso entendimento. Certo? O segundo princípio, que seria andar pela cruz, né? Nós vimos algumas coisas sobre eles, né? E andar pela cruz nada mais é do que nós negarmos a nós mesmos, né? Jesus disse, né? Todo aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me, né? Outra coisa que nós precisamos ter claro com relação a andar pela cruz são os pontos que a cruz nos toca, que é a questão dos nossos relacionamentos, do nosso eu. Muitas vezes, todas as coisas eu quero que girem em torno de mim, né? Dos nossos bens,
né? Como é difícil, muitas vezes, nós colocarmos os nossos bens à disposição da obra de Deus. Né? Outra coisa que nós vimos sobre andar pela cruz, a questão da aplicação da cruz. Né? Eu estou andando pela cruz, mas qual seria a minha disposição para sofrer danos? Né? A gente sabe que quando a gente decide andar pela cruz, algumas coisas vão acontecer na nossa vida, né, que não vão ser só ganhos, vão ser perdas também. Né? Não agradar a nós mesmos, considerar o outro superior. E no estudo da semana passada, o Carlos muito bem aplicou a questão do exemplo de Jesus. Né? Que nós vimos a questão da submissão, do coração ensinável, né? Ele não agiu no seu próprio entendimento e no seu próprio esforço, ele abriu mão do seu eu, né? Ele não buscou a glória humana para ele foi servo, obedeceu. E hoje nós vamos aprender, né? Nós vamos caminhar um pouco no estudo sobre o andar no sobrenatural. Tá? Se nós estamos falando de andar no sobrenatural, é porque nós estamos andando no natural. Tá? E aí eu perguntaria para vocês, né? Mas o que é andar no sobrenatural? Quando a gente fala em sobrenatural, a gente geralmente acaba associando, né, a palavra a coisas que acontecem, né, que a gente nunca viu acontecer, né? Mas o andar no sobrenatural, na realidade, né, significa, né, não significa o extraordinário, né, mas sim nós andarmos na esfera espiritual que Deus quer nos libertar, né? É na esfera espiritual. Tá? E o critério para nós sabermos se as coisas vêm de Deus, né? Vêm do sobrenatural, ela é simples. Tá? Ela é simples. Por quê? Porque a gente vê que quando as coisas procedem de Deus, né? Elas procedem do Espírito para atingir a nossa alma. Quando as coisas não procedem de Deus, mas sim do inimigo, elas começam no corpo para atingir a carne. E aí nós temos o primeiro versículo, né, em Gênesis 3:6, que ele fala: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento ou conhecimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Tá? Então, a gente tem aí a primeira ideia, tá? Que foi, o homem vivia no sobrenatural, tá? Porque ele estava ali junto a Deus, no jardim, né? Com todas as coisas à sua disposição, mas a partir do momento em que o inimigo o tentou, né? E ele caiu, a gente percebe que ele fala assim, olha lá, agradável ao paladar, atraente aos olhos e além disso, desejável de entendimento. Né? As coisas partiram do corpo para o espírito. Né? Então, a gente percebe para a alma, na realidade. E a gente percebe, então, que isso era uma coisa que não vinha de Deus. Né? E isso levou o homem, então, ao natural. Né? Foi quando nós perdemos o vínculo com Deus, né? E começamos, então, a deixar de viver no sobrenatural para vivermos no natural. Continuando, nós vimos, né? Nós já falamos que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Vimos que nós somos seres triunos, né? Corpo, alma e espírito. E precisamos recriar, então, este ser de uma nova forma. Nosso espírito foi regenerado, nossa alma, nossa mente está sendo renovada, então nós precisamos disciplinar nosso corpo também. Essa disciplina, veja bem, ela não está ligada à lei, tá? Mas ela deve ser uma busca espontânea. Por quê? Porque nós vimos que as coisas que vêm de Deus se discernem no Espírito.
né? E muitas vezes nós transformamos isso em obrigação, né? Olha lá, ele fala assim, ó, pois o pecado, né? Romanos 6,14, pois o pecado não dominará, né? Não os dominará. Por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, né? Quando nós começamos a querer andar pelo sobrenatural, né? Nós não fazemos isso por obrigação, isso é um prazer para nós, tá? E muitas vezes nós transformamos isso em obrigação. Aquilo que deveria ser um prazer para nós, a oração, a leitura da palavra, o jejum, né? Nós começamos a colocar lei em cima daquilo. Nossa, não orei hoje, as coisas não vão dar certo. Nossa, eu não li a palavra, né? Isso não deve ser um fardo, né? Mas deve ser uma alegria quando a gente consegue doutrinar o nosso corpo, né? A ter esse vínculo com Deus através da oração, da leitura da palavra, do jejum, e isso se torna algo prazeroso para as nossas vidas, né? Então, caminhando ainda no nosso estudo, né, nós vimos que o ponto central do andar no sobrenatural, tá, é o Evangelho, Cristo em nós. Tá? E dessa forma, como que nós podemos fazer isso? Né? Nós somos criados como vasos. Né? Quando Deus nos criou, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para conter o seu Espírito em nós. Como nós vimos ali um pouco atrás, né, o pecado original nos tirou dessa condição, nos trazendo ao natural, ao corpo, né? Então nós precisamos resgatar essa vontade nossa de continuar vivendo no sobrenatural, que é quando o nosso espírito começa a se comunicar cada vez mais constante e intimamente com o Espírito de Deus. Tá? Nós não fomos criados apenas para conter a comida ou alimento no nosso estômago ou conhecimento na nossa mente, mas fomos criados, sim, para manter, né, para conter o Espírito de Deus em nós. E isso nos torna, né, como uma antena. Se a gente vê aí Romanos 9, 23 e 24, ele fala, quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecida as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Esse versículo explicita bem isso, né? Deus nos criou vasos para nós nos enchermos da glória dele, né? E isso foi perdido lá atrás, e por isso nós tentamos resgatar, né? Mas como nós estamos falando, quando nós começamos a manter essa sintonia com o Espírito de Deus, né, nós somos como uma antena que sintoniza as ondas de Deus. Tá? E aí eu coloquei, né, um sinalzinho que é bem característico para todo mundo, que é o sinal do Wi-Fi. Né? Nós temos aí um sinal, né, nós estamos vendo o sinal de cima, com todos os pontinhos preenchidos, que é o quê? É um sinal ótimo. Né? Está dizendo que ele é bem recebido, ele é bem captado. E nós vemos embaixo ali um sinal que está só com um pontinho. Que quer dizer o quê? Que esse sinal ele está recebendo, mas ele é muito fraco. Né? Ele não consegue, muitas vezes, fazer todas as coisas que ele precisa, ou se você vai abrir um arquivo, vai fazer uma conversa pelo celular, você não consegue. Por quê? Porque como ele é um sinal fraco, ele não tem força suficiente para captar esse sinal e para abrir. Né? E muitas vezes a nossa vida, quando nós não estamos intimamente ligados ao Espírito de Deus, é dessa forma. Né? Se nós estamos com a nossa intimidade constante com Deus, nós estamos lá com o nosso sinal forte, recebendo o sinal de Deus, né? Tendo visão daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Outras vezes, nós estamos lá com o sinalzinho fraquinho, né? Que a gente não consegue nem baixar nada. Né? Nenhum áudio, às vezes, manda para a gente consegue baixar, porque a gente não tem essa força.
né? E muitas vezes isso reflete na nossa vida, né? A gente acaba deixando de atingir outros irmãos, outras pessoas, porque o nosso sinal está fraco. E há o perigo de a gente não ter sinal nenhum. Quando há o pontinho de exclamação, que quer dizer que você não tem sinal nenhum, né? E uma coisa interessante que a gente aprende aí com as nossas tecnologias, né? Nós estamos nesse tempo vivendo com um monte de tecnologia nova, né? É que hoje nos celulares, você quando você está com o sinal bom, né? E você tem a disponibilidade do sinal, você ainda pode, né? Transmitir esse sinal para outros, né? Na linguagem tecnológica aí fala de ser o roteador. Você pode abrir o seu sinal para que os outros, através do seu sinal, também possam ligar os seus celulares, né? E isso acontece na nossa vida espiritual. Quando nós estamos com um sinal forte e temos essa disponibilidade, a gente repassa isso para os outros, né? E repassando isso para os outros também vão repassar. E aí a gente começa a ver o andar desse sobrenatural na nossa vida. Tá certo? Continuando com o nosso estudo, a gente vê que tudo o que é do Espírito se manifesta em vida, né? É algo contagiante, é uma vida, é algo sobrenatural, né? E ser guiado pelo Espírito é ser guiado por essa vida, né? E nós precisamos desenvolver esta sensibilidade em nosso espírito, para que nós possamos deixar o Espírito de Deus nos guiar. Ele fala assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Né? Gálatas 5, 25. Né? E andar pelo Espírito, ele sugere algumas situações, tá? Uma dessas situações, qual é? É checar as direções que o Espírito nos dá. Eu coloquei aí, hoje, né, essa foto, que é um aplicativo, né, alguns têm aí no celular, o Waze, que quando você vai sair de casa e você muitas vezes não sabe qual é o caminho, ou você quer saber qual é o melhor caminho, né, porque como está mostrado ali, onde está em vermelho, significa que está mais congestionado, e onde está em azul está mais livre, né? O aplicativo, ele vai te mostrar o caminho a ser seguido. Então, quando você está chegando ali, próximo que você tem que virar, olha, a 100 metros, vire à direita, você está chegando, agora, vire à direita, você vai virando, e você vai e você encontra o lugar onde você quer chegar. Quando nós somos guiados pelo Espírito, né, isso acontece. Tá? Só que a gente tem uma coisa, muitos querem ser guiados por Deus com sinais e coisas exteriores, né? Oh, Senhor, me dá um sinal de que eu preciso ir nessa direção, se acontecer isso, porque eu vou lá, se não acontecer, se me ligarem e tal, né? Mas a gente não entende que Deus quer nos guiar, né, pela sua vida dentro de nós, tá? É uma situação que a gente é guiado pelo Espírito, mas a gente vai sabendo que nós estamos indo para o lugar certo. Por quê? Porque isso vem, como eu falei atrás, da intimidade com Deus, através da oração, da leitura da palavra, de jejum, né? da comunhão com a comunidade, né? E não simplesmente de coisas. Ah, Deus vai me mostrar hoje onde eu tenho que ir, né? Não, isso é um caminhar da nossa vida, tá? Continuando, né, nós sabemos que estamos na direção certa quanto mais vamos sendo preenchidos pelo Espírito, mais sensíveis nós vamos ficando com relação à direção que ele nos mostra, né? Então, nós devemos agir de acordo com essa direção recebida, tá? E cooperar com Deus, né? Deixar Deus agir, deixar Deus fazer o que ele quer que seja feito, tá? A outra situação, né, é a questão da intuição, né? E aí nós vemos um versículo de Marcos 1:12, que ele fala assim: logo após o Espírito, tá? Jesus, né, no caso,
logo após o Espírito o impeliu para o deserto. Tá? Né? Essa coisa da intuição. Né? O Espírito mandou Jesus para o deserto. Tá? Se a gente for ver a definição de intuição, ele fala que é faculdade ou ato de perceber, discernir ou pressentir coisas, independentemente de raciocínio ou de análise. Tá? Então, o Espírito, quando nós estamos nos ligando cada vez mais ao Espírito de Deus, nós vamos tendo essa intuição, né? Daquilo que a gente precisa fazer, das coisas que a gente precisa ter, das atitudes, né? Dos momentos em que a gente vai tomar essa ou aquela decisão. Né? E o impulso, né, é uma função do espírito humano. Né? É um impulso que vem de dentro do nosso coração. Eu coloquei essa foto, né, que a gente percebe que todas as setas estão por uma direção, mas a seta maior, que seria a intuição da pessoa, está na outra direção. E é muitas vezes isso que o Espírito realmente faz com a gente. Né? Quando parece que tudo vai caminhar para um lugar, né, ele nos leva exatamente a outro lugar. Tá? Caminhando, então, ainda no andar, né, no sobrenatural, nós temos a questão do testificar, né, sendo testificado do Espírito Santo. Tá? E aí o versículo de Romanos 16 diz, né, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tá? E aí nós vimos o seguinte, né, que o testificar do Espírito é a convicção profunda que nós estamos na direção certa. Né? Nós tivemos ali a intuição, né? E quando a gente toma, então, a decisão, e aí fica, né? Puxa, será que eu tomei a decisão certa? Né? Será que é isso mesmo que o Espírito está falando para a minha vida? E aí o testificar do Espírito é exatamente esse momento, né? Que é aquela convicção profunda que nós estamos na direção certa e a confirmação vem no nosso íntimo, daquilo que Deus está falando a nós. Tá? Eu coloquei aí uma imagem, né? Hoje em dia, muitas vezes, aí quem tem o cartão do banco, alguma coisa, eles falam que tem a chamada biometria, que é o quê? É você ter o seu dedo lá, né? A sua digital. Não adianta você só pôr a senha, você precisa pôr a digital, porque se você não colocar a digital, ele não vai fazer aquela operação que você está pedindo, porque ele não sabe se é você. Né? E o testificar do Espírito é mais ou menos isso, né? É a confirmação, né? Que aquilo realmente é o que Deus quer para a sua vida. Caminhando aí para a parte final do nosso estudo, nós temos que é pela paz do Espírito, né? Que quando nós andamos pelo sobrenatural, isso começa a fazer, né? Nós vimos que nós fizemos pela intuição, o testificar do Espírito, e isso produz o quê? Produz paz. Né? E o Colossenses 3,15 diz exatamente isso, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. As coisas que vêm do Espírito de Deus, elas não promovem medo, não promovem angústia, não promovem dúvidas, elas promovem paz. Né? Quando nós estamos na direção que o Espírito quer que nós vamos, isso produz uma paz no nosso coração. E para a gente estar encerrando o nosso estudo dessa noite, né, eu coloquei ali a foto dos dois garotinhos abraçados, e nós vemos um carro militar na frente. Eu não sei de onde que é essa foto, né? Muitas vezes o país pode estar em guerra ou numa situação de dificuldade, mas eles ali parecem que estão em paz, né? Eles estão caminhando em paz, porque as coisas de Deus é assim na nossa vida. Mesmo em todos os momentos de dificuldade, em todos os momentos em que as coisas parecem que não estão sob controle, quando a gente está ligado em Cristo, isso produz paz. Tá?
Que Deus possa nos abençoar nessa noite, que nós possamos estar crescendo no nosso estudo. Mesmo nesse tempo de isolamento, a gente tem mantido o nosso estudo, isso tem sido bênção para as nossas vidas. Acompanhe, né? Compartilhe esses estudos com outras pessoas. Eu tenho certeza que ele também será bênção na vida dos seus familiares, dos seus amigos, e que Deus possa estar nos abençoando, nos guardando para todas as outras atividades que nós vamos ter ainda na nossa igreja durante essa semana. Fique com Deus. Obrigado por nós estarmos aqui juntos. Eu fico deixando para você um grande abraço e uma saudade imensa de nós podermos estar novamente reunidos nos nossos grupos de discipulado na nossa igreja. Que Deus nos abençoe e fiquem com Deus.